1 Coríntios 15. Todo mundo encontrou? Sim, né? Vamos ler então a partir do versículo 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Até o versículo 11, mantenha a sua Bíblia aberta, como é a orientação para todo domingo. Seguindo o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, e já caminhando para o final da carta, não sei se você percebeu, mas esse é o último capítulo de 1 Coríntios, e a gente viu, fazendo uma breve recapitulação, da problemática que era essa igreja, uma igreja plantada por Paulo, mas que por muitos motivos começava a sucumbir, dando ênfase em coisas secundárias e não o centro do Evangelho, como é a exposição de Paulo nesse capítulo 15, que é a morte e ressurreição de Cristo. Nós vimos, para que você aí refresque a sua memória, né? Capítulo 1, quando Paulo trabalha o problema da divisão por conta dos líderes, né? Alguns da igreja preferiam Paulo, outros preferiam Pedro, outros preferiam Apolo. E você vai no decorrer da exposição da carta percebendo que além das divisões, né, em nome de liderança, havia também uma problemática que era a busca pela filosofia, pela sabedoria secular, né? Era um mundo grego e a filosofia grega era algo muito comum, que poderia ser encontrado em cada esquina. Isso estava adentrando a igreja e substituindo a sabedoria, segundo Paulo, que é Cristo. Nós vimos também no decorrer dessa carta que uma outra problemática foi o uso dos dons na igreja. A igreja também havia se dividido por conta de manifestações de dons espirituais sendo usados de maneira indevida e que gerou também problemática. Nós vimos também o questionamento acerca da liderança e da apostolicidade de Paulo. E agora nós vamos chegar na cereja do bolo, se é que eu posso chamar assim, porque todos os problemas que você encontra em 1 Coríntios são problemas sérios e graves, mas que não abalavam o centro, o núcleo da fé cristã. O capítulo 15 não. O capítulo 15 é sobre a ressurreição de Jesus. E a palavra de Paulo em todo esse capítulo é justamente para relembrar aos coríntios, para reafirmar aquilo que ele havia ensinado no início, o que fora a tônica do seu evangelho quando aquela igreja nasceu. Por quê? Porque alguns estavam questionando a ressurreição, o nível de distanciamento dessa igreja para o evangelho original iniciado por Paulo num período pequeno de tempo, se tornou algo extremamente grave a ponto de Paulo ter que chamar os coríntios de novo à tônica, ao centro
E vai dizer Paulo, se Jesus não ressuscitou, somos os piores dos homens. Porque toda a crença cristã, toda a crença em Jesus, ela é centrada na morte e ressurreição de Cristo. Para isso, vamos começar a nossa exposição e a gente vai perceber que no versículo 1, né, eu peço a você encarecidamente que à medida em que nós formos lendo, você acompanhe a leitura. Não é porque eu acho bonito não, porque eu posso estar falando coisa errada aqui. E se eu disser coisa errada do que está, é diferente do que está escrito na sua Bíblia, que eu seja corrigido. Então a gente precisa aprender a acompanhar o que está sendo ensinado nas Escrituras. O que eu falo não interessa. O que interessa é o que está escrito aqui. Amém? Amém. Então vai, abaixa a sua cabeça e lê, não para orar, né? Já oramos, mas acompanhe comigo a leitura. Paulo vai dizer, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Interessante aqui é que a expressão lembro-vos, que vem do grego gnorizo, de gnose, né, conhecimento. A gente sabe que gnose é conhecimento. Gnorizo é um desdobramento da palavra conhecimento que tem a ver com algo que está sendo trazido à memória, sendo reforçado, algo que está sendo marcado com um marca-texto, para que os coríntios não esquecessem. Então, lembro-vos, não é uma expressão corriqueira, como nós usamos, né? Hoje em dia, me lembro daquele tempo, né? O que Paulo está acendendo aqui é justamente o problema do questionamento deles acerca da ressurreição. Não há ressurreição, alguns diziam, né? E a gente vai chegar nisso, mas Paulo está salientando, acendendo, elevando, né? O quê? O evangelho que ele ensinou, que ele anunciou e que eles receberam. Então, há uma mensagem, uma doutrina, um ensinamento central no evangelho de Jesus, ensinado por Cristo aos apóstolos, que foi passado adiante. Paulo vai dizer, aquilo que eu recebi foi aquilo que eu passei para vocês, aquilo que eu ensinei para vocês. Então, há uma doutrina apostólica ensinada por Jesus aos apóstolos e passada dos apóstolos para outros cristãos, para outros convertidos, para outros seguidores. E Paulo está relembrando os coríntios, trazendo à memória, reforçando não aquilo que eles estavam defendendo agora, mas aquilo que for o conteúdo da mensagem ensinada por Paulo lá no início, quando ele começou aquela igreja. E ele vai dizer algo bem interessante aqui no versículo 2. Acompanhe comigo. Por meio dele o quê? Dele quem? Dele o evangelho, não é? Ensinado por Paulo. O conteúdo do ensinamento de Paulo. Por meio dele também sois salvos. Percebam aqui. A salvação se dá através de Jesus. Correto? Mas o ensinamento acerca da morte e ressurreição de Jesus é uma doutrina ensinada pelos apóstolos, passada por Jesus, ensinada por Paulo, recebida pelos coríntios. Correto? É isso que o texto está dizendo, né? Mais claro que isso, só oxigênio, né? O que Paulo está dizendo? Que a salvação depende do quê? Está escrito. Por meio dele, do evangelho, também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei. Eu poderia parar aqui e fazer um sermão só sobre isso aqui. Só sobre isso aqui. Paulo está falando assim, lembram-se do evangelho ensinado por mim? Essa mensagem que eu ensinei a vocês, ela é a mensagem pela qual vocês são salvos. Se retiverdes com firmeza, se vocês guardarem com firmeza, se vocês preservarem-se, ou se preservarem nesta doutrina com firmeza, para a salvação. Ele continua, né? Sem alteração, da maneira como ele anunciou. E que mensagem é essa, Paulo, que você ensinou e que não pode ser alterada
que precisa ser preservada, que precisa ser compreendida, que não pode ser rasurada, que não pode ser aumentada, que não pode ser diminuída, ele vai dizer, versículo 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Então, o que Paulo ensinou aos coríntios? O conteúdo do ensinamento de Paulo àquela igreja é o mesmo conteúdo que foi passado para ele. Por quem? Pelos apóstolos. Pelos primeiros apóstolos, porque Paulo também é apóstolo, né? Então Paulo recebeu um conteúdo, passou esse conteúdo adiante, está dizendo, a salvação de vocês depende justamente da preservação desse ensinamento. E que ensinamento é esse? Ele vai dizer no versículo 3 ainda, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma coisa que eu vou dizer para você aqui, e você precisa anotar isso, precisa passar o marca-texto também, precisa decorar a salvação do homem, dos pecados do homem, a salvação da condenação do homem, a salvação do homem por conta da ira de Deus, ela se dá única e exclusivamente pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Única e exclusivamente pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de uma vez por todas defender, zelar, preservar a doutrina, o ensinamento apostólico de que Jesus, o Filho de Deus, morre. Por causa de que ele morre? O que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo que Jesus morreu por causa dos romanos, porque o sistema romano era terrível, muito violento. É isso que Paulo está dizendo que foi o propósito da morte de Jesus? Ele está dizendo que a morte de Jesus se deu porque Jesus queria ser um exemplo de bondade para as pessoas. Aí eu vou ser trucidado e morrer daquela maneira terrível? Também não, né? A morte está dizendo aí que aconteceu porque Jesus era realmente alguém, né, que estava revolucionando o seu tempo. Não, né? O que está dizendo aí? Pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Você sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Primeira coisa, Paulo estaria dizendo aos coríntios, vocês precisam se lembrar quem vocês são. Pecadores. Vocês são pecadores. Assim como nós hoje somos pecadores. Pecamos, transgredimos, somos homens e mulheres imorais. Somos homens e mulheres desobedientes. Somos homens e mulheres que, do ponto de vista de um Deus santo, são pessoas inaceitáveis. Não há um nível de bondade, de ética e de moral que venhamos alcançar com as nossas próprias forças, que vai fazer com que Deus olhe para a gente com um olhar bondoso, com um olhar de aceitação. Porque no que depender de nós e da nossa performance, a única coisa que merecemos é a ira de Deus. A ira de Deus. E aquele que diz que não tem pecados é um mentiroso, diz as Escrituras. Nós somos imorais, nós somos pecadores, nós somos pessoas que não merecem a bondade de Deus, não merecem a salvação de Deus, não merecem o amor de Deus. Mas o que Paulo está dizendo? Qual é o ensinamento que salva a pessoa? Qual é a doutrina que é a responsável pela salvação do homem? Que Jesus, o Filho de Deus, morreu por causa dos nossos pecados. Morreu por causa dos nossos pecados. Isso se chama doutrina da expiação. Você sabe o que significa a doutrina da expiação? No Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, segundo a orientação de Moisés, ela levava um animal para ser morto. E aí ele tinha, teoricamente, os pecados perdoados. Mas o Novo Testamento faz a leitura correta do que estava acontecendo naquele tempo, era que o animal inocente que morria por causa do pecador apontava para o Filho de Deus, que iria de uma vez por todas tirar os pecados do mundo
para aqueles que crescem no seu santo nome. Então Jesus morre porque nós transgredimos. Jesus morre porque nós pecamos. Jesus morre porque nós nos afastamos de Deus. E no que dependesse de nós, iríamos continuamente caminhar para um afastamento eterno de Deus. Iríamos continuamente caminhando a passos largos para um afastamento de Deus. Porque não haveria uma maneira do homem reverter a sua situação, como nunca houve. Não há uma maneira do homem realmente virar a encruzilhada e caminhar no sentido contrário ao que ele tem traçado enquanto trajetória, sozinho. Então Deus, no seu plano de amor, na sua infinitude e na sua misericórdia, envia o seu Filho, o único Filho, santo, puro, glorioso, que decide ir para aquela cruz por causa de homens e mulheres pecadores como nós. E a salvação se dá não porque você é bom, porque você não merece, por causa do amor e da misericórdia de Deus e do sacrifício do seu Filho naquela cruz. Amém. Coríntios, Paulo está dizendo, vocês não podem, em hipótese nenhuma, esquecer isso. Vocês não podem, em hipótese nenhuma, alterar isso. Vocês não podem, em hipótese nenhuma, tirar isto do centro do Evangelho, porque isso é o Evangelho. E se existem hoje outras propostas, e se existem hoje outras pegadas, outras vibes, cujo senhorio de Cristo, sua morte e ressurreição não é o centro do Evangelho, cuja pregação, ensinada pelos apóstolos, ensinada por Paulo, recebida pelos coríntios, lida por nós, não trata realmente da morte e ressurreição de Jesus por causa dos nossos pecados. Anote isso, não é o Evangelho, é outra coisa, é outra coisa. Paulo não está aqui dizendo, Coríntios, lembre-se que vocês vão ser ricos, que a prosperidade vai abundar na vida de vocês, que seus planos vão dar certo. Coríntios, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, no final termina tudo bem, não se preocupe. Não é isso que ele salienta aqui. O que Paulo vai dizer é que Jesus é o centro do Evangelho, cuja morte expiatória foi para aquela cruz, realmente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e Ele é o único por meio do qual nós podemos vir a ser salvos. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Essa é a doutrina cristã em sua essência. Essa é a doutrina cristã no âmago do cristianismo. E isso tem se deixado para trás. Isso tem se deixado para trás. Sabe por que a mensagem do Evangelho choca tanto? Porque a gente não ouve mais. A gente simplesmente não escuta mais. Qual é o pregador? Existem pessoas sérias, óbvio, eu não estou generalizando, mas que gasta tempo no domingo à noite, no culto da semana, para realmente tornar Jesus o centro daquela igreja, sua morte e ressurreição por nós. A gente acha os montões por aí? Não, porque está sendo substituído por uma mensagenzinha de afago no ego, está sendo substituído por uma mensagenzinha meia boca, de que vai dar tudo bem, de que as coisas vão terminar tudo bem, de que vai dar tudo certo, e de que os objetivos vão ser alcançados, e de que você é isso e aquilo, lindo, cheiroso, maravilhoso. Mas não, a mensagem do Evangelho é que nós somos pecadores, nós transgredimos, e o Filho de Deus foi na cruz por nós morrer, caminhando, carregando aquele madeiro, por amor a nós. E você sabe qual foram as palavras de Jesus na cruz já, depois de ter sido trucidado, depois de ter sido pregado naquele madeiro? Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Se este conteúdo não toca no seu coração, se esse conteúdo não faz a diferença na sua vida, se a morte de Cristo na cruz por você é indiferente, as palavras de Jesus continuam ecoando 2000 anos depois. Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem.
Paulo continua, não é? Ele não só morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 4, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Interessante esse detalhe. Paulo acende aqui a morte de Jesus expiatória por causa dos nossos pecados. Paulo acende aqui a ressurreição de Jesus, porque ele venceu a morte e nos comprou com preço de sangue. Mas Paulo salienta um detalhe aqui que de repente, se você ler rápido, passa direto. Segundo o quê? As Escrituras. As Escrituras. O que são as Escrituras, gente? Palavra de Deus. É claro que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Mas toda a base do Evangelho são as Escrituras. Não é a tradição da igreja, não é o sermão do fulano de tal, não é a doutrina da igreja tal, são as Escrituras. Jesus diz o tempo inteiro: conheceis as Escrituras, porque elas falam de mim, elas falam de mim. E o Pentateuco fala sobre Cristo. Os livros dos reis, de Samuel, de crônicas, de juízes, fala sobre Cristo. O livro dos profetas maiores falam sobre Cristo. O livro dos profetas menores falam sobre Cristo. O livro de Salmo, crônicas, Eclesiastes falam sobre Cristo. Atestam realmente a sua morte e sua ressurreição. Então, o que Paulo está falando para os coríntios não é somente preservar a doutrina, mas preservar uma doutrina que ela é extraída das Escrituras. Não é da história que contaram, ou de realmente um ensinamento fora da curva, ou de uma filosofia mirabolante que vai virar a tua cabeça do avesso. Escrituras. A gente precisa preservar a doutrina de Cristo segundo as Escrituras. A gente precisa também preservar as Escrituras, o hábito de ler as Escrituras, o hábito realmente de buscar a orientação de Jesus nas Escrituras. Não é ficar olhando para os outros, esperando os outros dizer uma coisa legal que a gente está precisando ouvir. É buscar. Eu penso que hoje um dos problemas também, além do abandono do centro do Evangelho, são pessoas que seguem homens, líderes. E aí o líder é como se fosse a voz de Deus na terra. Sem ele não funciona. Eu preciso lá ouvir o que fulano tem a dizer. A gente precisa parar com isso, gente. E começar a ler aqui o relato da morte e ressurreição de Jesus. Está tudo escrito, caramba. E começar a aprender e realmente crescer no conhecimento de quem Jesus é, de quem Deus é, através da leitura da sua palavra. Na verdade, eu fico frustrado em ter que dizer isso tantas e tantas vezes. Porque é óbvio. Se não fosse isso aqui, a gente nem saberia de nada. Se não fosse as Escrituras, você não ia saber nem que Deus existia. Você não ia saber que Jesus morreu há 2000 anos atrás. Como é que você ia saber disso? Então você precisa ler. Ai, pastor, mas eu não tenho o hábito de ler. Crie ele. Isso é extremamente importante. A gente compra remédio e lê a bula. Quer dizer, alguns, né? Tem outros que acham que são médicos e não precisam de ler, né? Mas a gente lê. Se for um remédio, né, com colaterais, então a gente tem uma preocupação, né? Se for para medicar os filhos, o médico passou lá a receita, a gente vai ler, porque eu não vou dar qualquer coisa para o meu filho, né? Porque a gente sabe que depende dessa informação a saúde. Mas as Escrituras, que Paulo está dizendo que são primordiais para a salvação do homem, a gente não lê, não quer saber. Me explica isso. Qual o motivo? Preguiça? Preguiça de aprender sobre o seu Senhor, que morreu na... É sério isso? Essa não pode ser a resposta. A resposta precisa ser: eu quero saber mais sobre o Senhor, eu quero conhecer a Cristo, eu quero realmente conhecer o Evangelho, eu quero poder dizer quando as pessoas estão ensinando coisas erradas. Porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e a sua morte foi por conta dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo aqui, Coríntios, as Escrituras.
Não se esqueçam das Escrituras. Quando a gente se esquece das Escrituras, a gente se afasta dela. E a gente começa a tomar um rumo completamente contrário ao que ela orienta, ao que ela diz. E Paulo continua falando aqui. No primeiro momento ele vai falar da doutrina, o centro do Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo por conta dos nossos pecados. Aí ele vai dizer assim, o versículo 4 eu vou ler de novo, acompanhe comigo nas Escrituras. E foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Quem é Cefas? É Pedro, né? Cefas é o nome hebraico de Pedro. Então, na tradição aqui, ensinada por Paulo, ele vai aparecer a Pedro, ele vai aparecer também aos 12 apóstolos. Aos 12 aqui, na verdade, é uma entidade teológica. Quando eu falo entidade, estou falando de fantasma nem nada disso. Estou falando de um termo aplicado aos primeiros seguidores de Jesus, que não eram 12, né? Eram 11 essa altura do campeonato, porque Judas já havia morrido. Mas quando ele fala os 12 aqui, ele está falando dos 12 discípulos como um tema dentro do Novo Testamento. Então ele aparece a Pedro, aparece aos 12, é o que Paulo está dizendo, e ele vai dizer, versículo 6, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Versículo 7, depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos juntos. Por que Paulo está dizendo isso? Parece uma divagação, né? Coríntios, vocês precisam voltar ao Evangelho ensinado por mim. Originalmente, Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O que ele vai dizer agora? Ele vai dar uma lista de pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo. E ele nem cita as mulheres aqui, que foram as primeiras a terem contato com a ressurreição de Jesus. Mas ele cita Pedro e os apóstolos. Depois ele cita uma aparição que a gente não tem um relato, mas é realmente descrito por Paulo aqui. Isso, não sei se você sabe disso. A carta de 1 aos Coríntios, ela é mais antiga do que os evangelhos, né? Ela foi escrita primeiro que os evangelhos. Então, não quer dizer que o evangelho não existia, quer dizer que ele não foi escrito, né? Não foi passado para o papiro. E a carta de Paulo já traz uma tradição da ressurreição de Jesus que é bem anterior aos evangelhos, que fala da sua morte e ressurreição, que fala das aparições de Jesus aos apóstolos e que depois vai falar de uma aparição de Jesus a mais de 500 pessoas. E Paulo vai dizer assim, e se vocês duvidam, já que essa é a crise de vocês, não há ressurreição, Jesus não ressuscitou, alguns ainda vivem. É só ir lá e perguntar. Ele vai dizer que alguns já morreram, mas de 500, quantos devem ter morrido? Acredito que não, uns 500, 200. Tinha 300 testemunhas, 200 testemunhas. Quantas testemunhas eu preciso dar num julgamento? Testemunha ocular para condenar alguém? Depende, 3. 3? Aqui tem 500. É um caso e tanto, não? 500 testemunhas, muitos vivos ainda, caso os coríntios tivessem dúvida acerca da ressurreição de Cristo. E aí ele vai dizer, também apareceu no versículo 7, a Tiago. Que Tiago é esse, gente? Não é o apóstolo, né? Porque o apóstolo já está na lista dos apóstolos. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha irmão? Óbvio que tinha irmão. Jesus tinha irmãos. E o irmão aqui é o Tiago, que era irmão de Jesus. E que depois do aparecimento de Jesus para Tiago, esse Tiago que antes não cria em Jesus, não é? Porque Maria e os irmãos de Jesus vão até Jesus em Jerusalém tentar convencê-lo, a gente estudou isso em João, a parar com aquilo que ia dar problema, porque eles não criam que ele era o Messias. Esse Tiago que era cético antes, depois das aparições de Jesus, você vai encontrar Tiago líder da igreja em Jerusalém. Então, provavelmente, a ressurreição de Jesus impactou tanto Tiago, seu irmão cético, que ele se converte e vai ser alguém chamado de um dos colunas da igreja, da primeira igreja batista em Jerusalém, né? Não era batista, não?
Era, batizava, não batizava, por imersão, então era batista, né? Então, o que é interessante nisso é você pensar assim, quais os efeitos da graça? Primeiro momento, a graça, ela é expiatória, ela fez com que o Filho de Deus tomasse os nossos pecados sobre ele, fosse para aquela cruz, morresse e ressuscitasse, para que nós, mediante o sacrifício de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor da nossa vida, reconhecendo a nossa condição de pecador, pudéssemos ser perdoados e salvos. Primeiro efeito da graça, expiação, salvação, perdão dos pecados. Amém? Amém. Que bom, né? Eu adorei isso, que bom. É preciso fazer o quê? É preciso cair de joelho diante de Cristo e dizer, eu sou pecador, e o seu sacrifício por mim é algo que eu não mereço. Me aceite. A gente gosta de dizer, aceita Jesus uma ova. Ele que nos aceita, porque Ele que é o Senhor do cosmos, Ele que é o Senhor do universo. Nós somos pecadores miseráveis, nós que temos que clamar, Senhor, me aceite. Uma vez isso acontecendo, e eu tendo realmente uma transformação na minha vida, através da morte de Jesus, através do recebimento do Espírito Santo, o segundo efeito da graça, testemunhos. Jesus não morreu e sumiu, ressuscitou, mas ninguém viu, sonharam, né? Tiveram uma visão. Jesus aparece, ele come com os apóstolos, ele se reúne com os apóstolos, e ele dá um comando. Qual é o comando? Para que eles fossem testemunhas da ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer nessa carta, aquilo que eu recebi, aquilo que foi testemunhado por eles, e foi testemunhado por mim também, porque Paulo vai se incluir nessa lista, eu testemunhei para vocês. E qual é o papel da igreja 2000 anos depois? Testemunhar da ressurreição de Cristo. Você viu Jesus ressuscitar? Não, nem eu. Mas eu creio no testemunho dos apóstolos. E não é uma crença vazia, né, ausente de comprovação científica, histórica, igual o pessoal gosta de dizer, sem ter um pingo de leitura sobre o assunto. O cristianismo é realmente a crença em Jesus que pode ser estudada, averiguada, investigada se quiser. O que Paulo está dizendo aos coríntios, aqui aos céticos coríntios acerca da ressurreição, continua valendo para nós. Tem dúvida? Pesquise, estude, vai investigar. Porque todos aqueles que fizeram não foram o mesmo mais. Não foram os mesmos mais. Foram transformados por uma história real de morte e ressurreição do Filho de Deus. Comprovada historicamente. Comprovada realmente em relatos fora das Escrituras. Tudo isso é passível de investigação. Não está fechado, não é? Não é como, por exemplo, o livro dos Mormons, as tábuas de Joseph Smith, que foram escritos por um anjo que ninguém nunca viu, não é? Fica só ali no campo da imaginação dele e você crê se você quiser. O cristianismo pode ser investigado. O túmulo vazio continua vazio. Jesus ressuscitou no terceiro dia, não tem túmulo, não tem corpo. Existem testemunhas que morreram por causa dessa verdade, que deram a vida por causa dessa verdade, para que outros pudessem ter acesso a esse evangelho transformador. E o que a gente faz hoje? Somos testemunhas do Evangelho? É isso que a gente faz? A gente pode repetir as palavras de Paulo, aquilo que eu recebi, eu agora estou passando para vocês. A gente pode dizer isso? Se a gente não pode dizer isso, tem um problema com a gente. Porque a igreja de Cristo, ela é a testemunha da ressurreição de Cristo. Nós recebemos o testemunho e avançamos com o testemunho. A igreja não é um lugar em si mesmado, uma bola de vidro, um aquário, que a gente se tranca aqui para receber as bênçãos, uma coisa internalizada, que funciona somente para minha experiência pessoal com Deus. Não é sobre isso, caramba. Aqui é a reunião, é o encontro daqueles que foram salvos por Cristo, que se encontraram com Jesus, que o adoram, que o seguem. Aqui é isso. É a celebração, é quando a gente vem orar junto, quando a gente vem cantar junto sobre Cristo, orar uns pelos outros, aprender mais das Escrituras. Aqui é para isso. E o que acontece depois? O testemunho do Evangelho, o testemunho da ressurreição, para que outros sejam alcançados por Cristo. Amém? Amém. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é apregoar,
para que os cansados e oprimidos, os feridos, sejam transformados por Jesus, pela mensagem original do Evangelho. Mas não é tudo vai dar certo na sua vida. Não é venha ficar rico na minha igreja. Não é vai dar tudo certinho, você vai ficar. Não é sobre isso, gente. O principal problema do homem não é isso. Não é o desemprego. Não é o preço da dúzia do ovo. Não é a falta de combustível. Não é a saúde. O principal problema do homem é a eternidade. Esse é o problema do homem. É isso que Jesus veio resolver. Estávamos condenados debaixo da ira de Deus. Mas através da morte de Cristo, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados e salvos e transformados em nova criatura. Amém. Esse é o testemunho. Vocês têm dúvida, vai dizer Paulo? Tem 500, ó. Alguns já morreram, mas a maioria está viva. É só ir lá e perguntar, eles viram. E Paulo avança, né? Ele vai dizer assim no versículo 8: e depois de todos, apareceu também a mim, um nascido fora do tempo. Algumas versões estão diferentes aqui, né? Mas tem uma coisa bem interessante aqui. Porque Paulo, ele se chama, nesse capítulo, nessa perícope aqui, como um ektroma, é a palavra no grego. E qual é a tradução literal disso? Aborto. Essa é a tradução literal. Era um termo realmente negativo, que as pessoas usavam para se referir a coisas que não deveriam estar acontecendo. Como se Paulo fosse uma aberração. A ideia é melhor aqui. A gente usa assim, isso aí é um aborto da natureza, né? A gente usa essas expressões, são bem negativas. É isso que Paulo está falando. Então, o bonitinho aí que você está vendo, um nascido fora do tempo. E aí você vai ler, não, isso quer dizer que Paulo, por ser um apóstolo, né, que vai ter uma visão de Jesus depois da ressurreição, então ele é um nascido fora do tempo. Mas não é isso que Paulo está falando, não. Continua a leitura e você vai entender por que ele se intitula um aborto, um ektroma. Ele vai dizer, porque sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Olha isso aqui, gente. Se você não conhece a trajetória do apóstolo Paulo, Paulo era um judeu radical, zeloso pelo judaísmo. E quando o evangelho começa a florescer em Jerusalém, depois da morte e da ressurreição de Jesus, ele começa a perseguir a igreja. Ele começa a prender os cristãos, ele começa a matar os cristãos. Ele tinha certeza que ele estava fazendo certo, que ele estava ali como uma ferramenta nas mãos de Deus para resolver o problema da heresia dos cristãos. Aí o que vai acontecer com Paulo? Indo prender alguns cristãos, ele vai ter um encontro com Jesus na estrada. E não é uma visão, é um encontro literal, porque os soldados que estavam com ele viram a luz. E em alguns relatos ouviram a voz. Então houve uma aparição de Jesus para Paulo, e ele vai dizer o que para Paulo? Saulo, né? Em Atos está dessa forma, porque Saulo é o nome aramaico dele, e Paulo é o nome grego, é a versão grega, né? Ele vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é isso? A gente estudou Atos, a gente lembra disso. Porque Paulo não estava perseguindo a igreja, Paulo estava perseguindo o Filho de Deus, achando que estava fazendo certo. E as mortes e o sangue na mão de Paulo era algo que ele tinha consciência de que sempre iria depor contra ele. Sempre iria depor contra ele. Ele foi um perseguidor. Ele foi uma pessoa terrível. Por isso que ele vai dizer, apareceu a todos eles, os apóstolos, e também a mim, um aborto. Um monstro, se você quiser. Porque persegui a igreja de Deus. Aí você vai pensar, então Paulo, ele achava isso dele? Ele achava. Ele era honesto. Eu persegui, eu matei as pessoas. Eu persegui aqueles que são o povo de Deus. Mas olha o que ele continua dizendo aqui. Versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus
está comigo. Olha, isso aqui é top. O cara perseguiu a igreja, matou gente, prendeu gente. E aí, Jesus, na sua misericórdia, aparece para Paulo. O matador de cristãos se converte. Ele sabe quem ele era, mas ele diz: mas a graça de Deus não foi ineficaz. A graça de Deus foi eficaz em me transformar. Eu, o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Você está entendendo isso? Se tinha alguém que não mereceria ser salvo, era esse cara. Esse cara era ruim, cara. Era gente ruim, terrível. Mas o que a graça e a misericórdia de Deus fez? Mudou o cara. Mas mudou como? Mudou a ponto dele dizer: eu trabalhei muito mais do que eles. E a frase de Paulo aqui não é uma frase de comparação para dizer eu era melhor do que os 12 apóstolos. Ele está dizendo que a graça que o transformou, a graça que foi eficaz na vida dele, foi a graça que mudou o coração dele para que ele continuasse avançando agora em nome de Cristo. A motivação de Paulo era saber que ele era o pior dos pecadores, não merecedor do amor de Deus, e mesmo assim Deus o amou. E mesmo assim Deus teve misericórdia dele. E mesmo assim Deus transforma a vida dele. O terceiro aspecto da graça de Deus é que ela transforma, independente do tipo de vida que você teve. Não interessa quem você era, não interessa o que você fez, não interessa, Deus não quer saber disso. A partir do momento em que você tem um encontro com Jesus, seja lá o que você está indo fazer, seja lá que tipo de decisões você precisa tomar, mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo e se rende a Ele, a graça de Deus transforma a sua vida, perdoa os seus pecados e te transforma em nova criatura. Amém? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso continua acontecendo na vida das pessoas. Não é só uma mensagenzinha de que um homem bonzinho morreu há 2000 anos atrás naquela cruz. É uma mensagem de transformação viva, de um evangelho vivo que transforma e muda a vida das pessoas. Eu, o pior dos pecadores, imerecedor, trabalhei mais do que todos eles, por causa de quê? Por causa do amor de Deus, por causa da graça. Por causa da graça. O que é graça? É o favor não merecido. Não merecemos. Mas Deus, em seu amor grandioso, eterno, nos ama mesmo assim. De repente a gente tem aquela síndrome das obras, né? Que acha que precisa fazer as coisas certinhas para que Deus nos abençoe, para que Deus nos salve. Não é sobre isso, nunca foi sobre isso. É sobre um coração rendido, arrependido diante do Cristo ressurreto, que transforma a vida dos homens, que molda a nossa trajetória, que reorienta o nosso caminho. Amém? Amém? Paulo vai terminar assim no versículo 11. Quer tenha sido eu ensinado o Evangelho, pregado o Evangelho, quer tenha sido eles, os apóstolos, é isso que pregamos. E é nisso que lá atrás vocês creram. Amém?